Bom, e ainda falando de empregos, nesta época o contrato de trabalho com os funcionários temporários que foram admitidos pelo comércio no fim do ano passado começam a vencer. E muitas vezes muitos desses funcionários reduzem o ânimo contando com o encerramento desse contrato. Mas as coisas não são bem assim não. Quem vai explicar isso pra gente é o gestor de recursos humanos, Rogério de Souza. Rogério, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Café, tudo bem? Tudo em paz. Rogério, realmente isso que eu falei é verdade? É comum, chega essa época, finalzinho do contrato temporário, aquele empregado perde o pique, perde o ânimo? Não só nessa época, perdeu o pique no finalzinho do contrato. Tem gente que já entra no contrato temporário sem ânimo nenhum. Ele já sabe que o contrato é temporário, já sabe que aquilo tem um tempo pré-determinado, e aí ele já acorda pelas manhãs e fala, ah, meu Deus, de novo vou ter que ir naquele lugar que eu já sei que vai acabar. Esse é o maior problema que nós temos do empregado temporário. É aquele que sabe que é temporário, coloca na cabeça a ideia de que sou temporário e vou ficar por um tempo determinado, e a partir desse momento ele não produz, ele não se destaca, ele não cria um diferencial, ele passa a ser apenas mais um. A atitude é que faz com que a pessoa mude esse conceito de temporário e de efetivo. Então, explica tintim por tintim. Por que é importante o empregado manter o pique, manter a produção, manter o ânimo até o finzinho do contrato temporário? Para ele criar o diferencial profissional. É isso que vai identificar para o dono da empresa onde ele está prestando aquele serviço, é isso que vai criar aquela imagem. Opa, esse cara é bom, esse cara é melhor do que aqueles que eu tenho ainda no meu contrato. Então vou ficar mais de olho nele, quem sabe, está num processo temporário, se ele acaba se destacando, eu posso até criar a efetivação disso. Agora, muitas vezes, né, a pessoa está ali perto do finalzinho, são 90 dias, né, o contrato normalmente temporário. 60 ou 90 dias. O cara já está no finalzinho, ele já percebe que não tem vaga, ele já sondou, mesmo ele sabendo que a efetivação não vai acontecer naquele momento, é importante ele mostrar um diferencial, porque pode acontecer em outro momento, né? Imagine que o contrato temporário, assim como qualquer serviço, ele é uma vitrine. Você está exposto ao mercado. Não só porque aquele empresário pode dizer o seguinte, olha, eu não tenho vaga para essa pessoa no momento, mas eu conheço alguém que pode empregá-lo e que vai ser muito útil. A partir do momento que a pessoa já vai trabalhar sem esse ânimo, como nós falamos ali no início, ele já começa a mostrar para o mercado, na vitrine, que ele não é tão bom assim. E essa situação de desânimo, essa situação de falta de interesse, ele não conhece a empresa, ele não se interessa pela empresa, pelos próprios colegas, ele se deixa valer por uma comunicação cheia de ruídos, as famosas fofocas dentro do dia a dia, que eu sei que não acontece no Mogi News, mas acontece em muitos lugares, né? As empresas acabam criando essa situação e aí ele se deixa levar por aquilo. Quando ele começa a imaginar que o contrato de trabalho dele está terminando, ele se vê na seguinte situação, não vou conseguir mais emprego, por que será? Ah, porque o empregador é ruim, porque eu já sabia que ia ser temporário. Arranja um monte de desculpa. O governo é ruim, ninguém me dá chance, eu sou um pobre coitado, um desgraçado na vida e tal. E na verdade não é nada disso. Na verdade é a própria atitude, a postura dele que colaborou para que ele não conseguisse ter essa oportunidade maior. Agora, quais são as dicas, então, para a pessoa... Porque muitas vezes a pessoa que está num contrato temporário, sabemos que hoje isso já não é mais 100%, mas muitas vezes é o primeiro emprego daquela pessoa, né? Ela ainda não tem uma experiência profissional, necessariamente não precisa de uma experiência, precisa ter interesse, né? Para buscar. Qual que é a dica, então, para a pessoa conseguir esse primeiro emprego, conseguir um contrato temporário, aquela pessoa que está parada? São várias dicas, né, Café? Mas uma que eu acho importante é demonstrar o interesse pelo trabalho que realiza e pela empresa que representa. Todos nós somos uma embalagem, cada um de nós é uma embalagem. Então é evidente que se aquela pessoa não cuidar da sua embalagem, o que é a embalagem? É o modo como se veste, o modo como se apresenta, a situação que ele está vivenciando no momento junto aos seus colegas, como ele se comunica com a parte de cima da empresa, a parte de baixo da empresa e os intermediários. Isso é extremamente importante, ele criar essa atitude. A segunda dica é dizer sempre a verdade. Numa apresentação, não adianta você chegar num contrato e falar, eu falo inglês fluentemente, aí vem o recrutador e começa a entrevista em inglês e você não sabe o que vai dizer. Aí já então já era. E tem outras dicas também muito importantes com relação a isso, mas tudo vai cair sempre, Café, na atitude, na postura e no interesse pela atividade que ele vai desenvolver. Isso aí na procura do emprego e durante o emprego também, né? Também. A manutenção é tão importante quanto a conquista, né? Não adianta nada eu conquisto o emprego, opa, meu primeiro emprego. Aí a partir do dia seguinte eu já começo a pôr tudo a perder. Rogério, obrigado pela sua presença. A gente volta a conversar sobre esse assunto que é interessante. Nosso tempo está acabando, mas dá para dar muitas dicas ainda para o pessoal. Estou à disposição, Café. Foi um prazer estar com você. Obrigadão pela presença.